Hoje a gente vai começar o capítulo 1. Aí eu tava pensando que vamos começar essa história como se fosse uma historinha mesmo, né? Era uma vez um boneco que queria ser gente. Foi o Pinóquio, né? Mas nesse caso não é isso, não. Era uma vez um espírito que queria ser humano. Aí, o que ele fez? Ele foi construindo os corpos um a um. Ele pegou do fluido cósmico universal a matéria-prima que forma todas as coisas. Mas ele não pegou com a mão, né? Porque espírito não tem mão, convenhamos. Como é que não tem? Quanta gente vê quem desencarnou do outro lado, já viu essas coisas, até desenho sabe disso, cara. Como é que você fala que não tem? Tem o perispírito. Para os kardecistas, o perispírito seria... tudo é formado do espírito, né? Vai indo para os outros corpos, vai se utilizando até chegar no corpo físico bem denso. E a forma do espírito, então, se manifestar na terceira dimensão é por essa criação de vários corpos. O perispírito seria o intermediário. De uma forma bem reduzida, Kardec fez o seguinte: eu não vou complicar para esse povo não, por quê? Pensa bem. Se fosse dar um nome, porque tem culturas, filosofias, religiões bem antigas, né? Indianas, chinesa, não sei qual delas, mas tem umas que vai dar bastante corpo, né? Então, assim, 7 corpos. Não sei se tem tudo isso, né? Eu gosto muito da classificação da teosofia. Eu vou fazer um comparato aqui para vocês, que é para não bagunçar o coreto. Tanto da teosofia quanto do kardecismo. O kardecismo é bom porque é pouco, né? Então a gente não precisa memorizar muito. Então você tem aqui, você tem o espírito, você tem o perispírito e você tem o corpo físico. Mas, todavia, contudo, nas psicografias, o que acontecia ali? Quando você fala em perispírito, ele teria os outros corpos dentro dele, né? Então ele teria várias camadas. Então tá bom. Não quis complicar de início, mas depois vai complicando. Aí você tem corpo mental lá dentro, superior, inferior. Você tem várias outras coisas. Mas a gente não vai complicar agora, não. Depois a gente vai fazer uma comparaçãozinha, tá? O que ele começa a falar? Então, o que eu estava falando, o espírito, ele de repente ele quer encarnar, né? E ele vai então tecendo os corpos, se utilizando. Por quê? Porque ele tem uma energia muito forte. Nós, como espíritos, antes de vir para cá, a gente precisa se sutilizar, porque senão a gente vai estourar o bagulho. Forma didática de falar, né? Ô maluco das quebradas, o que acontece se a gente for direto e reto, né? Se a gente não tiver... Você sabe que uma forma de explicar isso, que eu acho fantástica, é numa usina hidrelétrica. Mas eu vou depois explicar. Será que... não, acho que tá aqui sim, só que tá mais ali pra frente. Como que vai fazendo, se utilizando isso, até chegar na lâmpada, para não queimar a lâmpada. Porque se for tudo de uma vez, queima, né? Porque não dá. Então, por isso que você tem. Mas depois a gente vai explicar a questão dos vórtices e coisa e tal. Vamos pela ordem aqui, que eu sou louco para pular a ordem das coisas. Faça uma miscelânea, uma salada de frutos que vocês vão sair logo. Então, melhor que não. Vamos lá. Então, galera, é o seguinte. O que eles falam? Eles falam assim, ó. Você tem 2 planos de uma mesma realidade, né? E eles coexistem. O mundo espiritual e o mundo físico. Então, você tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Olha só que legal. A chegada da doutrina espírita como iniciativa dos seres desencarnados, estudo e entendimento de interrelações que ocorrem entre 2 planos de uma mesma realidade, o mundo espiritual e o mundo físico. Galera, eu já falei para vocês, repito, não precisa ser espírita para ler esse livro. A questão de entender a vida como a verdadeira vida, como a vida do eu sou, ou do espírito, da consciência, do corpo causal, ela vem em todas as filosofias antiquíssimas, né? Então não é uma novidade que o kardecismo trouxe. O kardecismo, ele compilou conhecimentos por tanto escritos de Allan Kardec, mas eu acho que não foi só, né? Ele aprendeu muito dos espíritos. E o que ele fez, se algum espírita estiver vendo, quiser corrigir, super aceito, gosto muito do kardecismo. O que eu sei é que houve uma compilação de respostas às perguntas que foram formuladas e respondidas por diversos médiums, né, através da comunicação com o plano espiritual em localidades diferentes e pela consonância, pela semelhança, né, quando tinha o mesmo fundamento, eram respostas praticamente as mesmas, né? Então aí ele conseguiu compilar essas respostas e trazer, né, de outro plano para cá
essa sabedoria para orientar, para que a gente tivesse essa noção do que acontece de fato, né? Mas isso foi a forma que Allan Kardec usou para sistematizar um conhecimento. Mas a gente tem esses conhecimentos, né, ou outros que são similares de filosofias outras. E a gente não vai adentrar aqui não no kardecismo, a gente está indo por uma parte que foi compilada de pesquisas, né? Isso não foi dos espíritos, não. Tem até coisas que sim, né, que eles trazem para corroborar, mas que é um bem bolado sobre um conhecimento de várias áreas que esse pessoal do Grupo Espírita de Curitiba, do Centro Espírita Luz da Caridade, fez esse trabalho fantástico, agradeço de novo, e tô aqui falando, né, estudando esse livro, recomendo para quem quiser estudar. E vamos lá, né, eu já falei bastante. Bom, antigamente eram só os iniciados, né, das escolas iniciáticas, que iriam ter conhecimento sobre esse intercâmbio, sobre essa divisão de vários corpos, sobre como essa manifestação se dava, como o espírito iria se manifestar no plano físico. E aí eu não estou falando agora sobre receber um espírito, não estou falando sobre um espírito desencarnado. Os conceitos que o kardecismo trouxe não são novos, né? Então, como a verdadeira vida se manifesta, a verdadeira vida como Amit Goswami fala, como o hinduísmo fala, como o budismo fala, com todas as filosofias, né? A verdadeira vida não é daqui, né? Como Cristo disse, meu reino não é desse mundo. Então, a verdadeira vida é a vida do espírito, que aí vai vindo para cá através dos corpos que cria, para poder se manifestar. Esses corpos, essa separação, essa divisão, vocês vão ver que é para efeito didático de estudo, mas eles se interpenetram, né? Eles têm uma função cada qual para poder reger uma orquestra perfeita da nossa manifestação aqui, né? Da nossa densificação na matéria, para poder experimentar esse mundo, interagir nele. Então vamos lá. Formação e circulação das energias. Eu vou lendo aqui e explicando para vocês, como eu fiz no outro vídeo, né? Os seres são constituídos de energia e estão imersos em um mundo de matéria sutilizada, invisível, porém real. O que isso significa? Gente, em última instância, tudo é energia, né? Tudo seria mental, o universo é mental. Somos formas de energia. Como Einstein falou, energia é igual a matéria vezes velocidade ao quadrado. Então, o que significa isso? A matéria é só uma forma mais densa, enquanto a energia é menos densa e mais rápida na vibração, né? Bom, então tá, o que isso significa? Que tudo é energia. Mas, para nossa compreensão e do nosso ponto de vista, a gente está comparando aqui, segundo a comparação que eles fazem no livro, que fala assim, que nós somos constituídos de energia além da parte física, que vamos esquecer que isso aqui também é energia. Mas a gente precisa da energia vital que está dando a vida a esse boneco corpo físico. Então a gente tem o que a gente pode chamar de duplo etérico, que para os kardecistas estaria uma das camadas do perispírito, né? Mas o corpo etérico ou duplo etérico seria um corpo que a gente vai constituir, construindo de acordo com a nossa vinda para cá, né? Com o corpo do bebezinho também vai sendo constituído esse duplo etérico. E aí com a morte ele se desfaz rapidinho. Por quê? Porque ele é um corpo, na verdade, que ele guarda, ele armazena a energia vital, que pode ter o nome de prana, ki, chi, enfim, essa energia vital que a gente precisa. E ele faz essa ligação, então, ele vitaliza todas as células, todos os órgãos. Sem ele a gente não está aqui. A gente vem com um quantum de energia vital, né, para que a gente possa desenvolver a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa possibilidade de interagir aqui com a terceira dimensão. Então, tudo isso aqui é uma grande ilusão. Olha só que legal, a gente precisa disso. Você, mas como que legal? Tudo é ilusão, o que eu faço aqui? A gente faz o que? A gente sente as coisas bonitas, a gente respira, a gente vê
a floresta, como dizem alguns, é melhor falar floresta, mas tem gente que fala floresta. A gente vê tudo de bonito, né, lá fora. Aí só, cara, mas tá tudo pegando fogo, o circo tá horrível. Essa questão da política, gente, ó, é assim, ó, ninguém sai vivo daqui. Como ninguém vai sair vivo daqui, é melhor de aproveitar enquanto a gente tá aqui, ligar menos para as coisas. Mas, Carla, tá tudo muito caro. Como é que a gente vai fazer? Se eles puserem na gente a marca, né? A marca aqui, você não aceita, vai pra floresta. Parece que eu bebi, né? Mas não é, eu tô com sono. Quando eu fico com sono, eu fico mais espontâneo. Acho que eu só vou gravar à noite. Bom, mas ó, é porque assim, eu realmente acordo muito cedo e vou dormir cedo, né? Mas não tão cedo, mas enfim, vocês nem sabem a hora que é. E o fato é que um dia de cada vez, né? Não sofrer tanto, não, que todo mundo vai morrer, vai embora. E a vida continua, que coisa bonita. Isso aqui é só uma experiência, só uma passagem. Vamos tentar fazer o nosso melhor, dar menos importância para as coisas. A gente se vira nos 30, sempre se virou. Quantas provas a gente já teve, quantas a gente não vai ter, né? Tomara que não seja muito pela frente, mas que vai ter, né? Em qualquer curso que a gente se vê. Vamos lá, vamos ter conhecimento, porque isso vai ajudar muito aqui na jornada. Vamos ver o que a gente precisa aqui, que vai ser interessante. Então, belezinha. O universo ele apresenta duas formas. Uma forma visível, material, que é energia condensada. Então, do nosso ponto de vista, com esse corpo aqui, com esses olhos com a terra de comer, a gente vê tudo material, né? E o que não é material a gente não está enxergando, mas o fato é, e a gente tem então todas as coisas que a gente vê, os planetas, né, o nosso corpo que a gente vê no espelho, o cachorro, o gato, tudo que você estiver olhando, né, que é visível e material. E você tem, por outro lado, a energia, o que é invisível e imaterial, né? Então, é onde vivem os seres desencarnados, é a matéria em estado fluido, né, gás. Então, a matéria menos densa, quando a gente sai do corpo, a gente não tem prática em fazer isso, a gente tem um estranhamento inicial. Na verdade, a gente sai do corpo todas as noites. A nossa essência e espírito, a gente faz essa viagem astral todas as noites, é que a gente fica muito inconsciente, a gente tem lapsos de consciência, né? Quando é assim, a gente vê as coisas. Mas tem certas situações que eu não sou mestre nisso, eu sou bem ruim mesmo para ser mestre nisso. É o Wagner Borges e o Saulo Calderon, que eu super admiro, que são os caras bam, né? Eu já fiz desdobramento, viagem astral, faço sempre igual vocês, né? Igual a maioria, né? Com inconsciência. Já tive momentos conscientes, já fiz de forma consciente, mas não estou fazendo porque não é uma coisa que tem sido uma constante na minha vida. Eu até gostaria de fazer sempre. Pero no mútil, vai que eu vou ver umas coisas lá que não dá, né? Então, mas enfim, que acontece aqui? Eu lembro de sonhos muito nítidos e muito vívidos, que quando eu estava vendo pessoas que tinham desencarnado, eu tinha que fixar bem os meus olhos para conseguir notar aquela realidade, ver aquela realidade. E vários relatos de pessoas que já faleceram em psicografia e coisa e tal, que chega até a gente, diz isso, né? Que quando pessoas estão indo pro lado de lá, eles demoram um pouco para ver, para poder enxergar. Você tem que ter uma adaptação. Então, aí você fala assim, mas eles não têm olhos, mas eles têm o perispírito, que é um corpo que foi criado antes desse corpo material, e ele é igualzinho a esse corpo material, ele vai refletir, ele vai estar com tudo gravado ali, né? Então é assim. Então a gente se acostuma, se adapta, e aí você tem essa percepção, né? Como se olhos você tivesse, porque de certa forma você tem, porque o perispírito, ele tem uma matéria menos densa, mas ele ainda tem uma espécie de matéria, coisa louca, né? Então a gente não morre, a gente só troca de corpo, troca de roupa, fica com -1. Mas vamos lá, o que acontece aqui? Quando ele fala que a forma visível é material, Einstein, ele fala dos 4 estados da matéria: sólido, líquido, gasoso e radiante, que a luz é energia radiante. Então isso aí geralmente a gente não fala, né? Mas ele trouxe isso pra gente quando ele fala naquela fórmula famosa: energia igual a matéria vezes velocidade ao quadrado. E quando é invisível e imaterial, é o que a gente estava falando, que é onde os desencarnados vivem. E a matéria em estado fluido,
ela se apresenta de acordo com a vibração sofrida. É a matéria-prima deles, é que vocês vão entender que a gente vai explicar melhor aqui o que são esses fluidos, né? Mas a matéria-prima para a construção através do pensamento de todas as coisas. Então eles fazem, existem cidades astrais, existem todas as coisas que tem aqui, eles podem fazer lá. Mas eles não fazem como a gente faz, com uma construção mais lenta, que você precisa pegar a matéria-prima de formas diferentes e aí você precisa construir, comprar no mercado, enfim, coisas que tais. Lá, nesse plano, eles vão criar com o pensamento, vão plasmar aquilo pela força do pensamento. Aqui a gente também pode usar a força do pensamento para agregar as situações, coisas e o que a gente quer que aconteça, e a gente deve fazer assim. Mas aqui demora mais para que as coisas aconteçam, né? A não ser que a gente tenha uma maestria muito grande, mas normalmente a gente não tem. Né? Não, eu já falei para vocês, né, em vídeo passado, que, pô, até para emagrecer é difícil pra gente, né? Se você é mulher, se é homem é mais fácil, né? Pra mulher tá sempre de olho na balança, né? Mas vamos lá. Fluido. Conceito de Leon Denis. A matéria, quando se rarefaz, fica invisível, imponderável, toma aspectos cada vez mais sutis, os quais são chamados de fluidos. À medida que se rarefaz, ganha novas propriedades, entre as quais uma irradiação progressivamente maior, tomando a forma de energia. Então, gente, aqui ele está falando do caminho da matéria se transformando em energia. Então, a matéria, quando ela vai se desagregando, né, daquela densidade toda, ela vai se sutilizando, ela vai perdendo as características, as propriedades de quem imprime nela. Você fala, quem imprime? Qualquer forma de vida que toma emprestado um pouco de energia, imprime as características do pensamento e as emoções que estão sempre sendo geradas por aquele tipo, aquele padrão, aquela assinatura frequencial daquela forma de vida que se utiliza daquela energia. Isso ainda está confuso, calma. A gente vai ter aqui o fluido cósmico, aqui que a gente está começando, né? Que vai se transformar em todas as coisas, que vai ser matéria-prima do universo. Vamos ver aqui. Conceito usual de energia refere-se ao potencial inato para executar um trabalho ou executar uma ação, o que podemos pensar para os herméticos como força. Então aqui a gente está vendo que uma energia como potencial é o que geralmente a gente se refere, né? Quanto de energia foi necessário para fazer tal coisa, fazer A, B e C? Tipo, eu tô sem energia, eu tô cansado. Então você tem essa possibilidade, mas aqui a gente não está vendo nessa acepção. Nessa acepção, a gente pode falar sobre as energias que a gente conhece, né? Ou forças que os herméticos chamam, como energia eólica, que é do vento, energia hidráulica, que é a energia que você tem quando com a água, né? A água em movimento, que são as nossas usinas hidrelétricas, térmica, que é uma energia gerada pelo calor, cinética pelo movimento, quando você pensa naquelas carroças antigas, né? Então esse movimento vai gerar energia, química, solar, nuclear, etc. Então são as formas de energia que a gente conhece e são energias como força. Mas se a gente parar para pensar na energia que dá forma a todas as coisas, ela não tem uma qualidade intrínseca, mas ela vai servir como matéria-prima. Então seria uma energia hiperpotente, todas as coisas e nenhuma delas, né? Em estado puro e depois como ela vai se transformando. Aqui, ó, qual a origem dessa energia? Então, a Joana de Ângeles vai classificar aqui. O universo é o resultado da mente divina que não cessa de agir positivamente. Galera, tudo isso é muito igual ao hermetismo. E o mais interessante é como foi, como veio, né? Tipo, a Joana de Ângeles, ela era, que eu saiba, o Divaldo Franco, ele psicografava muitas obras. Eu não sei se ela era mentora dele, eu acho que sim, né? Não sei se era a única ou era uma das, acho que era uma das, se eu não me engano. Mas é interessantíssimo, porque você vê que tudo vem, coincide, né? O que os espíritos dizem, desencarnados de maior sabedoria, como trazem pra gente, e como bate com várias outras filosofias, né? A gente está pegando aqui partes que
que dão certo. A maioria dá, mas não vamos entrar em dogma, se bem que eu não vejo o kardecismo com dogma. Mas cada um tem a sua religião e eu não vou entrar, não, na questão que pode criar conflito, né? Se bem que tudo pode criar conflito hoje em dia, né? Tem que ficar ligado, mas tá bom, vamos lá. A energia que permeia e nutre o universo e todos os seres que nele habitam, a gente aqui tá o pulo do gato, é o fluido cósmico universal. Então, lembre-se, primeiro, de dar o like para mim, compartilha se estiver gostando, se inscreve no canal, se inscreve na playlist. E aí, agora que você deu o like, que eu sempre esqueço de pedir também, galera, olha, você esquece de dar, eu esqueço de pedir. Então, vamos fazer assim? Tá gostando? Ó, pelo menos tá no meio do vídeo. Então, dá um like para mim, porque ajuda muito. Não tá gostando, não dá like não, mas fica aí um pouco mais. Ou não, né? Comenta, fala o que você tá achando, se você tá gostando, se a explicação tá boa, se não tá. Mas vamos continuar aqui, ó. Isso que eu falei que era o pulo do gato é porque o fluido cósmico universal é a energia primordial, né? Ela permeia e nutre o universo, ou seja, ela está presente em todos os lugares. Ela nutre tudo, ela está presente em todos os lugares e todos os seres, ela nutre todos os seres que nele habitam. É o fluido cósmico universal. Não só ela nutre, né? Porque imagina que esse fluido cósmico universal é a matéria-prima do universo, que não deixa de estar presente em todos os lugares, que é usado como matéria-prima pelo espírito para poder fazer todas as coisas, inclusive cada um dos nossos corpos, e que ainda se transforma em energia vital para manter vivo todo o nosso sistema aqui, circulatório, digestório e o diabo 4. Mas isso são só algumas coisas, porque o fluido cósmico universal, ele é utilizado para tudo e todas as coisas, para criar os universos, os planetas, os sóis, tudo provém dele, tudo. É a mesma coisa que a gente dizer que a gente está vivendo na mente de Deus, porque esse fluido cósmico é a mente de Deus, né? Como se a gente pensasse na questão do hermetismo. Agora vamos na definição de Allan Kardec. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, da qual todas as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Então, tudo que você vê, todos os corpos da natureza, provém dele. Como princípio elementar universal, apresenta dois estados distintos: o da eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar como estado normal primitivo, e o da materialização ou ponderabilidade. Ok. Isso quer dizer que tudo que existe no universo e na natureza surgiu a partir de quê? Do fluido cósmico universal. Os mundos nascem por condensação dele e a ele voltam por desagregação. Eu até sublinhei isso aqui, ó. Então, como é que os mundos nascem, né? Então, imagina que uma força inteligente, imagina de quem que é essa força inteligente, né? Isso não é do Criador. Vai fazer a vibração desse fluido cósmico universal e vai condensar ele, né? E aí vai surgir os vários mundos pela força da intenção, do pensamento e da vontade. Aí toda essa matéria vai ter vários corpos, planetas e todas as coisas. Conforme eles vão morrendo, eles vão se desagregando e voltam, né? Para esse fluido. Esse fluido volta a ter uma energia pura. Sabe quando fala assim, do pó viestes e do pó ao pó voltarás? Né? Porque o nosso corpo aqui é orgânico, é feito de carbono e vai voltar para a Terra, né? Da mesma forma, todas as coisas, além desse corpo físico, vai voltar para o fluido cósmico universal. No fim, tudo volta para ele, ok? O perispírito ou corpo fluídico dos espíritos é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação dele em torno de um foco inteligente ou espírito. Então, o que somos nós? Foco inteligente ou espírito, que temos ao redor desse foco inteligente o perispírito, né? Que ele, como eu disse, ele é mais sutil do que o corpo físico, mas ele é semimaterial. O estado de eterização torna possíveis os fenômenos espirituais ou psíquicos e o da materialização, os fenômenos materiais, ok? Então, você tem, quando você fala eterização,
é que o fenômeno vai ficar mais de matéria, vai para energia, né? E quando você fala da materialização, a energia vai para a matéria, ok? Então são dois movimentos. Conceito. O que é, né? O fluido cósmico universal. Então, como eu disse aqui, só para dar uma ênfase, é a matéria-prima de tudo que existe, a fonte única de energia e de matéria. Conceito mais abrangente, oceano primordial. Isso aí eu lembro a Seixanaia, né? Porque fala assim, você vai rezar e você fala assim, esse é o oceano do infinito amor de Deus, oceano do infinito amor de Deus, oceano do infinito amor de Deus. Então você dá uma qualificação para aquilo, né? E, aliás, eu não acho que é a gente que está qualificando, mas eu acho que é o próprio Criador, com todos os conceitos, os atributos, né, de Deus. Mas olha que interessante, é o oceano primordial, né? De onde vêm todas as coisas. Ok, éter, visão esotérica. Uma das primeiras e mais sutis manifestações desse fluido é o éter. O tecido energético que preenche o espaço e conecta tudo. As correntes e ondas que se movem dentro do oceano. Então, o que é esse éter, gente? Então, está falando que é uma das primeiras manifestações desse fluido. Ela não é a mesma coisa que o fluido, mas muitas vezes ela se confunde com, né? É uma das primeiras manifestações. O tecido energético que preenche o espaço e conecta tudo. As correntes e ondas se movem dentro do oceano. Bom, imagina que ela é um aspecto, né, do fluido cósmico universal e parecido com ele, né? Ponto de partida, fluido cósmico universal, grau de pureza absoluta, já que é uma matéria-prima que vai se transformar em todas as coisas. Bom, vamos lá. Então, assim, só para repetir, para modo de saber se você guardou ou não, que eu vou seguindo que roteirinho, às vezes eu falo fora, né? A matéria se desagrega, o fluido cósmico que lhe serve de matéria-prima volta ao seu estado primitivo, né? Então, é o que eu falei do pó viestes, do pó voltará na Terra, né? Ou então do fluido cósmico, que tudo volta para ele. Matéria sólida é um estado transitório do fluido cósmico. Então, tem gente que fala assim que a energia é fugidia. Tudo é relativo e depende do ponto de vista adotado, né? Quando você fala assim, uma energia de força, por exemplo, se eu estiver atribuindo a uma energia como eletricidade, eu vou usar, ela vai sumir da minha vista, ela vai fazer a função que tem que fazer e ela vai desaparecer das possibilidades de interação se ela não está armazenada, né? Ok. Mas, quando a gente para e pensa numa ótica maior, de forma ampla em todas as coisas e a natureza de todas as coisas, o que é real, o que não é real, a gente deixa a nossa percepção de lado, usa a nossa inteligência e intuição junto com o coração, né, para que a gente possa entender, então, que a matéria sólida é que é o estado transitório do fluido cósmico. E a gente sabe muito bem disso, porque ela nunca dura, ela tem um tempo, nosso corpo tem um tempo que dura, todas as coisas que a gente toca. E aí você fala assim, nossa, mas dura muito, perto da nossa vida, pode parecer que a madeira, o plástico vai durar muito tempo. Mas se a gente for pegar numa perspectiva de fora, da eternidade, de séculos, de milênios, as coisas vão se modificando, vão morrendo, renascendo, eis que renova todas as coisas. Então, as coisas são renovadas para que a vida aqui continue, mas o que é amanhã não é o que era ontem. Tanto o nosso corpo como todas as células são renovadas o tempo todo. Então, a gente tem uma impressão de estar vendo as mesmas coisas, mas a gente não está, né? Por quê? Porque já mudou, né? Já não é mais o que era. E aqui, eu vou só abrir aqui a janela, mas duro que vai entrar um certo barulho, mas eu tô precisando fazer isso aqui porque tava entrando um cheiro muito ruim de esgoto do banheiro, né? Então, a gente às vezes tem que optar por dar o barulho para vocês ou continuar falando. Vamos lá. Greg Braden. Gente, muito legal isso aqui. Muitas vezes eu quis explicar para as pessoas. Quem tá vendo pode ser que entenda, pode ser que não. Se não entender, me explica. Mas assim, é uma coisa que parece óbvia, mas que é muito interessante. É muito importante que vocês ouçam isso para confirmar aquilo que vocês já sabem, para aprender algo que vocês não sabem. Vamos lá. Então é dele, tá? Uma citação dele, do livro. Durante muito tempo, achava-se que a menor partícula de uma célula, o átomo, era feita de matéria. Gente, aqui nessa frase só tem uma coisa, que quando eu era criança, eu falava, gente, eu estudava, eu falava assim, qual a ligação do átomo com a célula? Porque eu não conseguia fazer
trazer o entendimento para mim, já que eu via átomo em química e célula eu via nas aulas de biologia e eu não conseguia casar uma coisa com a outra. Por exemplo, onde que se encaixa, né, o átomo? O átomo está em tudo. É como se fossem tijolinhos de construção, tem os menores, né? As partículas subatômicas, mas vamos pensar no átomo. Todas as coisas, todo o nosso corpo, todas as coisas que a gente vê, tudo é composto de átomo, né? Então, agora, para e pensa que ele fala a menor partícula de uma célula. Então, lembra das células? Isso aí você não tem como esquecer, né? Nem um nem outro. Então, mas as células têm as mitocôndrias, tem todos os grânulos, né? Tem, enfim, tem uma porção de coisa dentro dela para fazer todas as funções que ela faz. É uma vida separada que se une com outras, né? Para ser multicelular e ter mais funções e tudo. Mas é interessantíssimo quando você vê o mundo das células. Isso eu vi e aprendi faz muito tempo. Então, quem entender mais, que me perdoe essa explicação tão sucinta. Mas a menor partículazinha dela é o átomo. E ela tem vários átomos. E tudo é átomo, né? Bom, e daí fala o que mais? Continuando aqui. Pensavam que o átomo era feito de matéria. Tá, beleza. Descobriu-se depois que a maior parte de um átomo é ocupada por vácuo, passando-se a achar a partir desse ponto que o núcleo seria material. Lembra no núcleo que tem os prótons e nêutrons? E aí, em toda eletrosfera tem os elétrons, né? Então, quer dizer, você nunca sabe onde o elétron tá. A gente tinha visto aquela... Eu tô trazendo um modelo antigo, mas hoje ele é um pouco diferente. Mas só pra gente, a título de memória, de lembrança, né, o que a gente aprendeu na escola, e que ainda se a gente considerasse isso, que a gente nunca sabe qual casinha que ele ia estar, né, na eletrosfera. Então, a maior parte é tudo vazio. E, bom, tá bom, beleza. E aí achavam que era material no núcleo. Essa ideia caiu por terra, a questão de ser material núcleo, quando através do microscópio eletrônico verificou-se que o núcleo de um átomo é apenas uma energia condensada, não é matéria. Vixe, então nada é matéria, né? Mas se tudo que existe no mundo material é feito de um conjunto de células, e estas, por sua vez, são feitas de átomos, e se um átomo de qualquer coisa não é material, então, no nível microscópico, nada é material. Tudo é vibração, tudo é feito de energia condensada. Vive-se no universo vibracional e os nossos corpos são feitos a partir da vibração da energia que emanamos constantemente. Galera, olha que coisa linda. A gente acha que a gente tem um corpo A, B e C. A gente se deprime pelas transformações do corpo, principalmente quando fica doente, porque, lógico, né, a gente sofre com isso. Mas a gente acha que são as doenças, a gente está sempre tratando o sintoma e não a causa. A gente acha que o sintoma veio de algo externo, quando em realidade ele surge primeiro das emoções, das cocriações, das coisas que a gente faz errado ou que a gente aceita do meio e compra como verdade e causa diversos distúrbios e diversas doenças, né? E aí a gente se impressiona pelas coisas que estão aqui fora. E a gente esquece que a grande realidade, que o que está fora é como que está dentro. Mas vamos continuar aqui, que você entra que lá vem a história. Wagner Borges, na revista Caminho Espiritual, acho que é isso, me desculpe se está errado. Mas, assim, Wagner Borges, eu amo o trabalho dele. Nossa, não tem como, né? Ele é muito querido, quem não conhece, acho que é difícil que não conheça, né? Difícil me conhecer, faça conhecer ele. Mas eu aprendo muito com ele, muito, muito, muito. E ele é legal porque tá sempre vibrando, né? Assim, indo nos lugares mais elevados, mas é porque ele tem várias vivências de vidas passadas que ele traz muito conhecimento, né? Então não é à toa que a gente aprende com ele. Muito obrigada. Vou citar aqui uma passagem dele de uma revista que está dentro também do livro, né? Então eu vou citar algumas características que ele fala, são 10. Não é que se limitam a essas, né? Mas que ele catalogou aqui e que foi para a revista. As propriedades dessa energia cósmica. Vamos lá. Dessa não só tem uma, que é a primordial, que depois vem as outras, né? Ela é acumulável por uma pessoa treinada. O que significa isso? Que as pessoas que vão fazer imposição de mãos, né? Seja através do reiki, seja através do passe mediúnico, quando você faz a imposição de mãos, você
já treinou para você armazenar essa energia, esse fluido cósmico, para você então passar essa energia com a qualidade de cura que vem da sua mente e do seu coração. Você impregnou, né, essa energia cósmica com essa amorosidade e com essa intenção de passar coisas boas para quem vai receber. Ela é transmissível, daí já vem nisso, né? Do acúmulo pela pessoa treinada e transmissível. Então você transmite, pode ser de forma consciente, fazendo imposição de mãos, pode ser de forma inconsciente. Quando você chega nos ambientes, você leva as energias cósmicas que estão sendo parte ali do teu perispírito, que você impregnou o teu ser, né? E elas vão ter a qualidade do emissor, que pode ser, que vai ser a sua assinatura, pela permanência daquelas formas de pensamento que você cultiva, que você alimenta, né? Então, tanto pelos pensamentos, pelas ideias, quanto pelas emoções que essas formas de pensamento são carreadas. O que mais? Possui polaridade negativa e positiva, como Yin e Yang. Pode ser dinamizada pelo campo energético humano através da vontade. Então, é isso que eu falei, né? Que quando você vai dar um passe para alguém, você armazenou, aí você intenciona amorosamente coisas de cura, de bem-estar. Então, você dinamiza, você dá a qualidade, ela adquire a qualidade que você passa para ela. Pode acumular qualidades específicas, mesmo quando é inespecífica em si mesma, né? Então, quando é individualizada pela mente de cada um, e foi o que a gente falou. Então, ela pode acumular essas qualidades e ela é dinamizada, ela não está sendo nada e vira tudo, aquilo que você quiser, aquilo que você dinamizar. Pode formar parte da atmosfera de um planeta, energia telúrica, aérea, aquática e ígnea, que é do fogo, né? Então, ela forma tudo, né? O próprio planeta, a atmosfera. É uma degradação da energia mental cósmica. Então, olha que legal, né? Então, a energia cósmica, ela é a degradação dessa energia mental cósmica. Pode adotar uma diversidade de manifestações dependendo do ambiente onde interpenetra. Então, ela se transforma em tudo, né? Então, qualquer manifestação vai vir dela. Tem 3 atividades básicas no campo energético humano: recepção, exteriorização e circulação fechada, que é o estado vibracional. A matéria é energia condensada, luz capturada gravitacionalmente. A energia é matéria em estado radiante. Ok. Então, o que está falando aqui, ó? Que você tanto recebe essa energia cósmica, como você exterioriza, né? E aí seria então o que você está vibrando e como as pessoas estão captando e como você está recebendo. E a circulação fechada é porque ela serve para alimentar seu sistema como energia vital, ok? Que mais? Ela é energia condensada que virou matéria. E como que é isso? Luz capturada gravitacionalmente. A gente tem uma gravidade, né? A lei da gravidade no planeta, que vai capturar essa luz e vai deixá-la mais densa. E a gente participa de tudo isso, né? Como espírito, para poder fazer essa nossa manifestação na 3D. E a energia, quando a gente vê aqui, né? Quando a gente sente a presença, vê é mais difícil, matéria em estado radiante. Logo, tudo é manifestação em graus variados da mesma energia. Então, ele fecha com chave de ouro, dizendo da 10ª propriedade ou conclusão que tudo é manifestação em graus diferentes da mesma energia, a mesma substância, a mesma matéria-prima que a gente falou. A mente, espírito encarnado e desencarnado, tanto de um quanto do outro, né? É dínamo gerador de energia de difícil catalogação que se expressa automaticamente conforme o conteúdo emocional de que se reveste. Força irradiante. O seu teor vibratório resulta dos sentimentos que emite. Então, o que está falando aqui? Ó? Que a mente, tanto de uma pessoa encarnada quanto a desencarnada, você fala, mas a mente não tem só quem está vivo? Não. O que é a mente? Vamos saindo do conceito materialista, porque a gente já saiu dele faz tempo, né? Você pode pegar alguns escritos ou pessoas que ainda vivem na época antiga, mas se a gente começar a ver os espiritualistas em geral, a física quântica de forma aplicada e mesmo o que a ciência foi evoluindo, foi descobrindo, além da questão da física quântica, mais
com a tecnologia que teve, né, como o experimento ali que o Greg Braden cita, né, quando você tem um microscópio eletrônico, que ele é capaz de decodificar muita coisa, como provar que a matéria é essa energia condensada, então a gente tem um conhecimento que transcende, né? E aí que é importante a gente falar o seguinte, que a mente é o dínamo gerador, tanto da pessoa, do espírito encarnado quanto desencarnado, e essa mente, então, ela significa, porque você tem o corpo mental, ele é fora do cérebro, o cérebro não é a mente, não faça uma identificação que a mente seria o cérebro. Durante muito tempo eu pensei dessa forma, até descobrir, começar a estudar e ter essa noção, perspicácia, né, de diversos autores. Tem um livro fantástico, tipo, desculpa, tô ficando com sono, tô começando, do Deepak Chopra, que eu tenho, não tá aqui do meu lado agora, mas é interessante também qualquer dia eu trazer, que fala sobre o funcionamento do cérebro, as redes neurais e coisa e tal. Mas, gente, imagina que você tem como se fosse uma tempestade que acontece aqui, com os neurônios, verdadeira tempestade, um se ligando ao outro com eletricidade. Da onde vem toda essa eletricidade? Ela vem de uma energia que vem do espírito, que dá uma ordem, né, e pega a sua matéria-prima desse fluido cósmico universal, vai passando para os corpos, né, depois tem os campos de força no perispírito, que a gente vai ver aqui mais para frente, e os chakras, né, que são do duplo etérico ou do éter, e aí que são correspondentes a lugares, né, centros nervosos que vão geralmente daqui do topo da cabeça até a base da coluna vertebral, e aí você tem os 7 principais chakras e outros. Que servem esses centros energéticos? Eles armazenam um pouco dessa energia toda vital que veio pro corpo, o duplo etérico, né, ou corpo etérico, e aí ele vai nesses centros e vai realizar as funções que tem que realizar. Mas quem dinamizou foi o corpo mental do espírito, e ele foi traduzido para o corpo físico pelo cérebro, e aí ele vai entrar, né, tem entrada por aqui, que é pelo chakra coronário, vai se espalhar e vai com maior adequação pela ordem emitida, né, tanto em pensamento quanto em emoções, para onde ele tem que ir, aonde ele tem que dinamizar de forma positiva ou negativa, dependendo da evolução, do grau de entendimento, de compreensão e amorosidade daquele espírito que emite a ordem, né? E não é um espírito fora, é o seu espírito. Você tem um espírito, né? Tem gente que fala, eu tenho medo de espírito, mas como é que você tem medo de espírito se você é um espírito? Né? Então a gente é um espírito encarnado na carne. Tem os espíritos que estão desencarnados, não deixam de pensar do lado de lá. A única coisa é que não manifestam na 3D por não terem um aparelho que vai funcionar, um corpo físico, esse veículo biológico que vai poder manifestar aqui, né, essa condição. Bom, continuando, eu acho que vai ficar muito longo esse vídeo, acho que eu vou parar por aqui mesmo. Não vou continuar não, mas eu vou continuar, lógico, no outro vídeo, que é para vocês conseguirem ter paz, ter tranquilidade e assistir, que senão vocês não vão conseguir assistir tudo isso. Mas eu vou até ver se eu consigo pôr no mesmo dia. Ó, beijo pra você, a gente se fala, a gente se vê loguinho para complementar isso que tá interessante, né? Tchau, tchau. Beijo pra vocês.